Doutor Luiz Flávio, o tema da palestra foi: a segurança pública no Brasil tem jeito. Tem jeito? Tem jeito, eu não tenho dúvida nenhuma. Para ter jeito, a gente tem que fazer o básico, a gente tem que trabalhar direito. A gente não tem que parar de improvisar. A gente não pode ficar fazendo segurança pública como se tivesse, de alguma maneira, reagindo aos eventos, apagando incêndios. Acontece um problema aqui, outro colar, e você toma uma medida. Não, você tem que ter um plano de ação de 10 anos. Você tem que ter dinheiro definido para gastar ao longo de 10 anos. Você tem que ter uma estratégia clara de aumentar a repressão ao crime, diminuir a impunidade, mas também, ao mesmo tempo, fazer prevenção social. Você tem que fazer as duas coisas. E fazer gestão técnica e não político-partidária de segurança pública. Segurança pública não é para fazer negociata fisiológica entre governador, deputado, presidente, senadores e congêneres. Né? Segurança pública tem que ter as pessoas competentes e qualificadas, porque não dá mais para amadores lidarem com a segurança pública. Fazendo isso, a violência cai. Jovem negro de 15 a 24 anos sendo vítima de homicídio. Agora o senhor apresentou uma novidade. Não é o branco matando o negro, é o negro matando o negro? Exatamente. Infelizmente, é com muita tristeza que a gente já fala isso. Todos os estudos que têm feito no Brasil, todas as cidades, é impressionante. Isso acontece no Amazonas, no Nordeste, em Minas, no Sul. Quem está morrendo, em boa medida, não são todos, mas em boa medida, são esses adolescentes, não só da jovens de até 24 anos, que estão morrendo por arma de fogo e muitos deles envolvidos no tráfico de drogas, por brigas às vezes muito banais. E é outro jovem negro matando outro jovem negro, muitas vezes na mesma região, vizinhos se conhecem. Então não há um genocídio da juventude negra, essa expressão está errada. Infelizmente o problema é mais grave, o problema exige da gente, da sociedade brasileira, um compromisso em resolver esse problema, porque isso é perverso com a juventude negra, isso é perverso com a população residente na periferia. A violência hoje exclui socialmente os negros e mais pobres. A violência se tornou um fator de exclusão social no Brasil. Doutor Luiz Flávio, o meritíssimo juiz, doutor Nilo Marques Martins Júnior, apresentou aqui alguns dados importantes com relação à ressocialização de presos aqui na cidade de Ubá. Mas em termos de Brasil, essa situação não é muito acanhada, não? Isso não existe. Ressocialização de preso e principalmente reinserção social do egresso, né, do sistema prisional, aquele que cumpriu a pena e volta ao convívio social, ele fica à própria sorte. Você tem algumas iniciativas, como aqui em Ubá, de um juiz, você tem geralmente entidades da sociedade civil, geralmente religiosas, que fazem esse serviço, em várias cidades brasileiras, de uma maneira muito voluntária, honesta, digna e com efeitos. Só que não existe política pública, isso tem que ser feito em escala, em grande quantidade, em todos os estados, porque isso reduz violência. Isso a gente chama de prevenção social. Reduzir a reincidência daquele que cumpriu a pena é uma das maneiras de você reduzir a violência no país. Só que a gente faz isso muito mal no Brasil. Quando a Patrícia esteve no Jornal Diego Notícia e me disse que o senhor viria ao Ubá e disse que era mestre e doutor em Sociologia, eu fiquei muito feliz, porque a questão da proximidade, isso realmente me deixou feliz. Agora, a evasão escolar, eu também como professor, 2017 foi uma alegação em termos de aproveitamento por causa das greves e outras questões relacionadas ao salário do professor, atrasos de pagamento, enfim, uma série de questões. 2018 parece que vai superar 2017. E aí, doutor, entra a questão da evasão escolar. E quanto mais jovens, adolescentes de 12 a 16 evadem, geralmente abandonam o ensino fundamental, né? Geralmente estão numa fase ali do final do ensino fundamental, início do ensino médio. Quando eles abandonam a escola por motivos diversos, e o principal motivo hoje é a desesperança, o desinteresse pelo ensino. Esse adolescente, geralmente residente na periferia, ele é muito facilmente cooptado pelo crime. É ele, não todos eles, uma parte grande deles é que geralmente entra para a criminalidade, passa a portar arma de fogo. É ele que a gente tem que olhar com carinho, é ele que a gente tem que começar a evitar que ele evada, ou se evadir, ou tentar voltar e reinseri-lo. É ele que a gente tem que oferecer uma alternativa de vida que não seja pelo crime. Isso a gente faz com projetos de prevenção social. Palavra-chave.
Você não resolve o problema da violência no Brasil apenas prendendo bandido. Tem que prender bandido, mas também tem que prevenir que surjam novos bandidos. E olhar muito atento a esses adolescentes que evadem muito cedo da escola. O senhor falou também para que os gestores possam olhar com bons olhos a questão da arte, da educação, da cultura, dança de rua, enfim, oportunidades para que o jovem possa ter uma outra saída, uma outra oportunidade, desculpa a redundância. Exato, a prevenção social é isso, é você, numa fase da vida da pessoa ali, da adolescência, você consegue fazer com que ela defina a trajetória de vida dela rumo à vida adulta de uma outra maneira, que não seja do crime. Você consegue convencê-la que ela pode se tornar um adulto digno, respeitado, não sendo bandido, não pegando em arma, não traficando, que é possível ganhar dinheiro, que é possível, de alguma maneira, ser uma pessoa digna e respeitada, seguindo outro caminho. Mas você só vai convencer esse jovem fazendo e oferecendo para ele alternativas. E a cultura de rua, a cultura de periferia, o hip hop é uma dessas maneiras. Isso socializa, isso forma caráter, isso forma valores. Isso é fundamental. Bom, depois de 4 horas do senhor aqui na FAGOC, é desumano eu te segurar mais aqui com um assunto, como eu disse, tão abrangente e tão intrigante também. Mas para terminar, eu queria que o senhor falasse, explicasse, comentasse a respeito da questão dos presídios. O senhor falou que, por exemplo, em Pernambuco, acho que a realidade é do país inteiro, mas em Pernambuco, o bandido, o detento, o preso, ele acaba conduzindo a situação, ele acaba sendo dono do molho de chave. Isso não acontece só em Pernambuco, infelizmente. A maioria dos estados brasileiros, aqui em Minas isso acontece menos, em alguma outra região, mas de maneira geral, infelizmente, o Estado, o poder público não administra o presídio lá dentro. Quem manda são os próprios presos e hoje, infelizmente, são as facções criminosas. Então há um acordo, um pacto tácito entre direção prisional e essas lideranças das facções para manter a ordem interna. E aí, só que isso, quem ganha com isso é o crime organizado. É por isso que o crime organizado cresceu no Brasil, é por isso que as facções criminosas estão proliferando no Brasil afora. É um momento perigoso. Nós temos que tomar medidas agora para que no futuro o Brasil não se torne um México, um país dominado pelos cartéis do crime. Nós temos que tomar medidas agora. Doutor Luiz Flávio, só mais uma questão, parece que não foi dito aqui na mesa, por ninguém na plateia também, a questão da comunicação e da informação. São palavrinhas muito importantes, se colocadas em práticas mais importantes ainda, eu acho que os detentos têm isso muito, eles têm muita informação e por isso eles podem agir com muita eficiência. Não há dúvida, e mais do que isso é a comunicação. O celular hoje é um equipamento comum dentro das prisões. Não pode, isso não é normal, isso não pode acontecer. Isso não tem sentido o indivíduo comandar o crime de dentro da prisão, como acontece hoje. Alguns analistas estão dizendo que o presídio hoje no Brasil, em boa medida, ele é o home office do crime, e é verdade. Então, você tem que fazer simples. Você tem que disseminar os bloqueadores celulares nos presídios brasileiros, em todos. O preso não pode ter celular para comunicar com o mundo fora, não. E bloqueador funciona. Vamos investir. Não tem segredo, tem tecnologia para isso, né? Vamos ter vontade política de resolver os problemas, um a um. Muito obrigado e gostaria que o senhor levasse daqui a melhor impressão da cidade de Ubá, terra de Eri Barroso, de Célia Selma, de Mauro Mendonça e de tantos anônimos importantes na construção dessa história. É uma honra participar e estar numa cidade com filhos tão ilustres. Muito orgulho, né? Não é qualquer cidade que deixa um legado como esse para o Brasil. Parabéns para Ubá.